Purê de batata. Gente, é mais pão de carne. Qual a carne? Qual a carne? Que eu tenho que falar com meu marido, que eu fico para aceitar. Então, ligar para você. Tá bom? Porque Senhores, acho que já podemos voltar. Senhores, eu vou começar agora. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe essa imagem meio feia só para a gente começar a conversar sobre patologia embrionária. Então, esse esquema o desenhista fez, até não está um desenho feliz, não, uma ligação interventricular. E eu vou chamar isso de defeito do septo interventricular. E o desenhista fez aqui um buraco de botal aberto. E eu vou chamar isso de defeito do septo atrial. Mas vamos para frente, então. Eu trouxe agora uma imagem de um livro que os senhores... É um livro muito grande, são 6 volumes. Mas esse livro tem uns desenhos feitos pelo Netter. Netter foi quem fez as primeiras edições, já está na 6ª edição, agora já são, vamos dizer, funcionários que ficaram após o Netter. Mas são esquemas lindos. E esse esquema que vocês estão vendo aqui não é um desenho que ele fez, muito bem feito, mostrando um septo interatrial com um buraco. Ou seja, ficou, olha, um septum primo e o septo secundo aqui, e ficou um buraco mantido aqui. Então, essa patologia é o defeito do septo interatrial. Aqui ele já fez uma imagem bem aumentada. Ele está até chamando de átrio comum. Então, o buraco septo secundo, septum primo, um buraco tão grande dos dois que os cardiologistas chamam isso de átrio comum. Quer dizer, é um grande defeito do septo interatrial. Olhem aqui, essa imagem, deixa eu puxar isso aqui para baixo, que está me atrapalhando. Tá aqui. Olhem essa imagem aqui. Defeito do Professor. Oba, pode falar. O senhor está me vendo? O quê? E agora estamos usando sua cara. A gente trouxe o bolo. Ah, é? Tá dando para ver? Tá dando para ver, minha filha. Muito obrigado. A gente trouxe para te dar parabéns. Ah, que coisa boa. Parabéns, professor. Oh. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Parabéns. Parabéns, Ô, professor. Ju, não tá aniversário. Pra ver o bolo. Mostra o bolo, não dá pra ver. Ô, Ju,
Só tá dando tua para ver a TV aí, televisão. Vai para frente da televisão para ver o bolo. Ah, tô Aí, vendo agora o professor. bolo. Tô vendo. Parabéns. Senhores, Parabéns. minha gente, obrigado. É isso. Vamos é cantar que- parabéns. Parabéns Pra você. Nessa data querida. Felicidade. Viva Muitos anos de vida. Obrigado, minha gente. Muito obrigado. Minha gente, de toda a minha vida, dos meus 77 anos, é a primeira vez que eu tenho um bolo virtual. Realmente, Manda um pedaço aqui para casa. realmente asseguro a vocês que ser professor tem até alguns momentos complicados, mas com certeza os momentos complicados são tão pequenos frente a esses momentos gostosos dessa relação que a gente tem com vocês. Muito obrigado. Com certeza isso me calou muito profundo, tá? Mas vamos às patologias, vamos às nossas patologias e mais uma vez muito obrigado por esse bolo, tá, Juliana? Estou vendo que é a Juliana que aparece na imagem dela. Saúde, professor. Obrigado, obrigado. Saúde, principalmente nessa época de Covid, é o que nós mais estamos precisando, né? Mas vamos lá, minha gente. Vamos lá. Muito bem, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Mas olhem essas duas imagens agora. Na imagem da esquerda de vocês, vocês estão vendo aqui a aurícula de um lado. Estão vendo? O que vocês aprenderam que fechava aqui o buraco de Botal está aberto nesse paciente. Então, é um defeito do septo atrial, DAS. E na imagem do outro lado aqui a nível do óstium primo. Se lembra que eu disse que podia o óstium primo ficar aberto erroneamente? E é o caso aqui nessa imagem da direita. O buraco de Botal está fechadinho, mas o óstium primo erroneamente ficou aberto, tá? Então, tudo isso é um defeito do septo atrial. Minha gente, tínhamos visto esse ventrículo, tínhamos visto essa imagem, e eu estou preocupado agora com as membranas que tem aqui para a gente poder conversar. Defeito do septo ventricular é a patologia que nós vamos ver. Na imagem da esquerda é o normal, tá? Não vou perder tempo. Aurícula direita, ventrículo direito, olha aqui o tronco da pulmonar, o ducto arterioso fechado, tudo bonitinho. É o que o professor de anatomia ensina para vocês. Agora, vamos para cá. Vamos para essa patologia, que é o defeito septoventricular. Estão vendo? Por alguma razão, por exemplo, não sei, mas, por exemplo, ficou uma pressão maior no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo. Por alguma razão, não se fecharam essas membranas aqui. Então, temos um defeito interventricular. Olhem a bagunça, minha gente. Olhem. Imaginem o sangue arterial que vem para a aurícula esquerda, que vem ao ventrículo esquerdo, que pega a aorta, ou esse mesmo sangue faz uma curvinha aqui e pega a pulmonar. Imagine o sangue venoso que chegou na aurícula direita, que vem para o ventrículo direito e faz uma voltinha e vem parar na aorta. Então, essa ligação interventricular, qualquer esforço que esse paciente faça, ele vai ter uma mistura de sangue arterial venoso. E se essa mistura for tão grande, ele não vai ter só uma dor de cabeça, ele vai ter um desmaio pela hipóxia do sangue que não chegou em quantidade, o oxigênio não chegou em quantidade no encéfalo. Aqui, daquele livro do Netter que eu falei, ele fez um desenho interessante. Nós estamos dentro de um ventrículo e tem um buraco entre um ventrículo e outro.
é um defeito do septo ventricular, tá? Aquele, no caso, é do septo muscular, porque o membranoso estaria por aqui. É o septo muscular que ficou com buraco. Estão vendo? O septo muscular com buraco. Senhores, aurícula direita, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aurícula esquerda. Olhem um defeito do septo interventricular. Estão vendo aqui? Aquele septo membranoso não se formou, minha gente. Defeito do septo interventricular. Senhores, eu preciso conversar sobre outro assunto agora que vai ser necessário para a nossa aula. Antes, olhem. Antes de eu ter tronco da pulmonar e ter aorta, eu tinha aqui um espaço, existia isso durante a vida embrionária, um espaço que tínhamos pulmonar e aorta. E esse tronco arterioso foi um momento da embriologia. Mas aparecem membranas que vêm desse ponto, que eu estou com o ponto do laser, e vem, chega até a ponta da... Se lembra? A parte muscular do ventrículo, do interventricular. Então, esse septo é uma membrana que vem daqui até aquele septo muscular. E aí, quando essa membrana descer, eu vou ter pulmonar e eu vou ter aorta. Espera aí, não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil. O que nós vamos ter é aorta e pulmonar. Mas viram? Estão vendo o desenho? A aorta assim, a pulmonar assim. Venham para a esquerda, por favor. O desenhista, vamos ver se a gente consegue entender esse desenho. O desenhista, ele fez o seguinte. Ele mostrou que o septo desce. Ele botou em rosa, em vermelho, o sangue arterial, e ele chamou isso o espaço de aorta. Em azul, ele mostrou sangue venoso, e ele chamou de tronco da pulmonar. Mas vejam, eu falei para vocês que desce um septo, só que eu deixei de dizer uma coisa importante. Ele não desce reto, ele desce como está o desenho da esquerda. Por favor, olhem esse desenho da esquerda. Vocês vão ver que esse septo está descendo e não está descendo reto. Olha como ele está descendo em helicoidal. E é porque ele desce assim, vamos voltar lá, o tronco da pulmonar, né? Tronco da pulmonar e da aorta. Eu disse que o septo desce daqui até lá embaixo, mas eu não tinha dito, estou dizendo agora, que ele desce como está nesse esquema. Tá? Então, isso é o tronco arterioso. Eu tinha falado de ducto arterioso lá. Esse é o tronco arterioso. Senhores, imaginem agora um paciente que esse septo que viria daqui até o... Tá vendo? Olha o septo muscular do ventrículo, o septo vem daqui até aqui. Só que eu disse a vocês que ele se forma daqui até aqui. E se não se formar? Se ficar aberto? Patologia tronco arterioso persistente. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, parece que tem uma pergunta. Do Daniel. Essas membranas do septo interventricular só se fecham antes ou após o nascimento? Se fecham antes do nascimento, tá? Esse tronco arterioso que está aqui é durante a vida embrionária, mas antes do nascimento, esse septo desce e chega até aqui, tá? Só não vai chegar até aqui se tivermos uma diferença de pressão do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Mas nós estamos todos normais, nós estamos raciocinando com o paciente normal, então no nosso paciente normal, lá durante a embriologia, o septo desce daqui até esse ponto. E aí fica tronco da pulmonar aqui, fica a aorta aqui. De novo, daquele desenhista do Netter, ele desenhou para vocês um coração, né? E olhem aqui, esse coração deveria ter pulmonar aqui, aorta aqui.
Mas vejam o problema nesse coração, minha gente. Não dividiu aqui. Então, isso é uma persistência do tronco arterioso desenhado por esse desenhista. A imagem esquerda, não vou perder. Ah, não, a imagem esquerda é válida, sim. Olha aqui, manutenção do tronco arterioso. Isso aqui é um tronco arterioso. Tá? Olhem na imagem da direita. É aurícula direita, ventrículo direito. Senhores, estão vendo aqui persistência do tronco arterioso? Eu deveria estar mostrando uma pulmonar aqui para os senhores e uma aorta aqui, mas eu estou mostrando um tronco arterioso persistente aqui. Estão vendo aqui o tronco arterioso persistente? É claro que vai haver diferença de pressão, a membrana não desceu, não chegou até aqui, então há uma persistência do septo, do buraco interventricular. Então, agora, o sangue desse ventrículo, o sangue desse ventrículo se misturam e vão misturado pelo tronco arterioso, e uma parte vai para o pulmão e uma parte vai para a aorta. Imaginem a bagunça desse paciente. Imagine qualquer esforço que esse paciente faça, a complicação desse sangue, porque houve persistência do tronco arterioso. De novo, outra imagem da esquerda aqui de vocês. Olha a persistência do tronco arterioso aqui. Estão vendo? A persistência do tronco arterioso. Aurícula esquerda, aurícula direita. Na imagem aqui também, é claro, desculpem, deixa eu voltar. Nessa persistência do tronco arterioso vai, é claro, não ter essa membrana aqui. Então, há também uma persistência do orifício interventricular. E aqui também persistência do orifício interventricular. E, nesse caso aqui, vocês têm a aorta pulmonar já em posição errada. Vou mostrar isso na frente. Mas aqui, persistência do tronco arterioso. Isso é um material de patologia. Olhem aqui um pulmão, olhem aqui um pulmão, olhem aqui, minha gente, a persistência do ducto arterioso. Minha gente, eu reforço que minha aula pode e deve ser interrompida por perguntas. Quem quiser fazer pergunta no final, aceitarei com prazer, mas há perguntas que são necessárias para que o aluno entenda o resto da aula, há perguntas que são necessárias durante a aula. Então, por favor, fale. Essas patologias, elas são aleatórias? Qualquer feto pode ter? Ou é genético, alguma coisa que causa? Tá. Tua pergunta, eu acho que merece que a gente pare a aula para discutir isso. Você está falando por etiologia de patologia embrionária. E eu vou te responder não só do circulatório, eu vou te responder de tudo. Dificilmente você vai ter uma patologia de circulatório que também não tenha de urinário. Dificilmente você vai ter uma grande patologia de face que não tenha de digestivo, que não tenha de circulatório, que não tenha de respiratório, que não tenha de urinário. Então, por isso, eu não vou responder do circulatório, eu vou responder de tudo. As causas de patologia embrionária são... Bem, a causa... Eu vou dar uma frase antipática, mas uma das causas mais importantes no Brasil, eu digo que é antipática, eu vou dizer, que é hipoproteinemia. Quando eu falo em hipoproteinemia, eu estou falando em fome e gravidez. Né? Eu estou falando daquela mulher maravilhosa que, tendo vários filhos, está grávida, ela não vai comer a única proteína que tem na casa. É claro, ela vai dar para o marido e para os filhos, não para ela. Aí ela faz uma gravidez com hipoproteinemia. Eu estou falando de uma coisa que vocês não conhecem muito aqui a nível de Rio de Janeiro, conhecem um pouquinho, mas é a gravidez de tuberculose. Mas no Brasil varonil nós temos muita gravidez de tuberculose. Outra coisa que vocês não conhecem muito aqui nesse belo Rio de Janeiro é gravidez e verminose. As nossas verminoses
das nossas grávidas são pouquinhas, são tratadas, ela faz um pré-natal, então faz. Mas imaginem aquelas verminoses daquelas mulheres que moram lá naquelas cidades chamadas Buracolândia, lá em cima do Brasil, onde eu brincaria dizendo que o abdômen delas, a metade é gravidez e a outra metade é bicha, é verminose. Né? Então, é claro que ela tem uma hipoproteinemia. Agora, por favor, coloquem câncer e gestação, coloquem AIDS de gestação. Tá? Então, não vamos excluir o lado genético, existem patologias genéticas. E outra coisa que eu não posso excluir é um útero mal nutrido. É aquela mulher, coitadinha, que no músculo, no miométrio dela, que deveria ter vasos lindos, grandes, fortes, ela tem vasos pequenininhos, pobres. Então, quando aquela pobre da placenta cola naquele endométrio, a placenta até, coitada, tem que se espraiar para pegar uma área maior para poder conseguir buscar nutrientes, mas mesmo assim é tão ruim a vascularização dessa mulher que esse feto vai viver num ambiente pobre em nutrientes. Então, minha gente, agora, e aí vai ter patologia de circulatório, de urinário, de digestivo, de fácil. Conforme o comprometimento, imagine, por exemplo, olha, eu não tinha falado, e acontece muito no Brasil, imagine a mulher grávida com tumor uterino, o tumor hormônio dependente. Aumenta a gravidez, aumenta o hormônio, e o tumor hormônio dependente aumenta, aumenta, aumenta. Daqui a pouco, a pressão desse tumor hormônio dependente é tão grande sobre a placenta, má nutrição, lá vem patologias de todos os órgãos. Tá? Então, eu tentei mostrar, assim, a maioria das patologias que levam a tudo, até patologia de circulatório, como o Daniel perguntou. Vamos continuar? Professor, Oi, por favor. professor. Pode. Qual dessas patologias aí que o senhor apresentou que é compatível com a vida, se é que tem alguma, assim? Olha, tua pergunta também é ótima. Jovem, vamos entender o seguinte. Estamos nos 2020. Várias dessas patologias eram incompatíveis com a vida no século anterior. Hoje, a cirurgia cardiovascular cresceu numa forma tão grande que a maioria dessas patologias tem cura. E ainda acontece o seguinte, por que você deixar seu filho, coitadinho, ser operado aos 7, 8 anos de vida, passar os primeiros anos de vida dele sofrendo de dispneia? Nada disso. Eles operam agora no 5º mês de vida. Antigamente, eles abriam o abdômen da paciente, tiravam o concepto, botavam numa mesa auxiliar no 5º mês, operavam essa criança, botavam no útero e fechavam. Acabou essa brincadeira. Agora eles vão só com tubinhos, com coisa, e fazem a cirurgia sem abrir o abdômen da mãe, só mandando o material lá para dentro e operando a criança. Então, por que operá-la aos 7 anos de vida, se você pode operar no 5º, no 6º mês de gestação? Então, a cirurgia intrauterina quebra essa sua pergunta. Realmente, hoje, a maioria dessas patologias, claro, então, se eu estiver falando, e eu vou mostrar daqui a pouco, um coração ectópico, ectopia cordis, aí já quase todos são natimortos. E algumas realmente levam a nascer e morrer no ato. Mas, hoje em dia, com a ultrassonografia, que você diagnostica essas patologias, você opera ainda no útero. Claro que eu estou falando isso, mas você com certeza deve estar pensando aí, sem poder me dizer, que isso não é para toda a população brasileira, né? Esse tipo de cirurgia, infelizmente. Mas eu estou falando que já se faz, já se pode fazer.
Bem, minha gente, essa aqui eu não tinha mostrado a transposição dos grandes vasos. Estão vendo aqui uma aorta? Estão vendo aqui uma pulmonar? Então, olhem, o interventricular se manteve e transposição dos vasos. Vocês aprenderam que a aorta sai do ventrículo esquerdo. Vocês aprenderam que a pulmonar sai do ventrículo direito. E eu estou mostrando o inverso disso para vocês. Eu estou mostrando uma transposição das grandes artérias, dos grandes vasos. Tá? Essa patologia também acontece. Olhem de novo aqui nessa imagem esquemática à esquerda de vocês e na imagem direita um cadáver dissecado para vocês verem. Olhem, a aorta saindo do ventrículo direito, diferente do que o professor de anatomia mostrou para vocês, e olhem aqui a pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Tá? E é claro que num paciente desse, por esse desequilíbrio, acaba se mantendo o buraco, aquele ducto arterioso se mantém aqui. Então, daquele desenhista que eu já usei muito hoje, olha a aorta e a pulmonar, ele está fazendo aqui um desenho muito lindo de uma transposição dos grandes vasos, ou transposição das grandes artérias, TGA. Senhores, vamos conversar um pouquinho por outra patologia. Entendo, deixa eu explicar a vocês. Eu não estou dando uma aula com todas as patologias. Seria uma quantidade enorme de aulas. Eu estou falando das patologias embrionárias mais importantes, tá? As embrionárias. Claro que o professor de cardiologia vai dar para vocês outras patologias que não sejam embrionárias puras, tá? Mas eu estou falando em patologias embrionárias. E vamos agora falar nessa tetralogia de Fallot. Eu pediria que vocês não decorassem, que vocês raciocinassem. E eu vou dar um item para que vocês raciocinem. Essa imagem que vocês estão vendo aí, é o número 3 lá, é uma estenose da pulmonar. Atresia quando não tem luz, estenose quando a luz está diminuída, tá? Então, vocês estão vendo uma estenose da pulmonar. Todos viram? Uma estenose da pulmonar. Raciocine. Se tem uma estenose da pulmonar, se esse ventrículo direito tem que trabalhar muito mais para mandar sangue por aqui, o que vai acontecer com esse ventrículo, minha gente? Vai hipertrofiar, concordam comigo? Então, porque eu tinha dado a vocês estenose da pulmonar, vocês já imaginaram a hipertrofia do ventrículo direito. É claro, se ele tem que fazer muita força para mandar o mesmo sangue, hipertrofia. Concordam com esse terceiro item que eu botei aqui? Defeito do tabique interventricular. Claro, se a pressão é maior no ventrículo direito que no ventrículo esquerdo, não vão se formar aquelas membranas, concordam? Jovens, isso aqui que eu apresentei a vocês é a trilogia de Fallot. Mas na aula de hoje, além da trilogia de Fallot, eu vou falar na tetralogia de Fallot. Na tetralogia de Fallot, essa hipertrofia do ventrículo direito cresceu tanto que esse coração roda e acaba a aorta cavalgando ainda mais o tronco da pulmonar e vem essa patologia, essa imagem que é o cavalgamento da aorta. Então, esses 4 itens são a tetralogia de Fallot. Os 3 primeiros itens que eu tinha dado são a trilogia de Fallot. Vê se tem perguntas. Tá? Senhores, outro esquema de tetralogia de Fallot. Então, o desenhista botou o número 1, que é a estenose da pulmonar, o número 3, que é a aorta cavalgada, o número 2 aqui ele botou o defeito do septo interventricular, e o número 4 ele botou o ventrículo alargado, só que ele botou esquerdo, e direito, desculpe, ventrículo direito. Eu nem tinha visto que tinha esse erro nesse esquema aí. Muito bem, tetralogia de Fallot, a imagem da esquerda é normal, a imagem direita
os senhores têm aquilo tudo que nós falamos. Tetralogia de Fallot, olhem aí, eu não vou perder o tempo de descrever item por item. 3 imagens sobre o fechamento do ducto arterioso. O que eu tinha dito em aula? Lá, na hora que nasceu a criança, eu disse: o ducto arterioso fisiologicamente se fecha. Isso é normal, acabou a brincadeira. E porque ele se fecha, nesse esquema da direita, vocês estão vendo ele fechado, que virou um ligamento arterioso. Esse é o normal. Vocês aprenderam o normal? Tudo bem, aconteceu isso no nascimento. Vamos agora para o anormal. O anormal é o ducto arterioso se mantém aqui, bem como era, grosso, bem aberto, ou se mantém como está no esquema A aqui, ele está estreitado, mas se mantém, porém estreitado. Aqui ele se mantém bem alargado. Então, essa patologia é o não fechamento do ducto arterioso. Manutenção do ducto arterioso. Persistência do ducto arterioso é a patologia. Então, aqui o esquema que não está muito pobre. Olha o sangue da aorta vindo por aqui, que pode pegar o ducto arterioso e vir para o pulmonar, ou pode seguir. Então, de novo, vocês vão me dar licença, eu estou usando lá o material do Netter, e ele fez aqui, olhem só, a aorta aqui desenhada, e aqui vocês estão vendo o pulmonar, pulmão esquerdo e direito, e olhem aqui o ducto arterioso. No desenho da direita é a mesma coisa, só que ele quebrou para vocês olharem lá dentro, tá? Ele deu um quebrado aqui e olhem ele quebrado. Então, olhem a aorta passando aqui, olhem a pulmonar direito e pulmonar esquerdo e olhem o tronco da pulmonar e uma ligação entre a aorta e a pulmonar, que é a persistência do ducto arterioso. Vocês vão ver na ficha da clínica do paciente, PDA. De novo, persistência do ducto arterioso. Estão vendo aqui, ó? Olhem a aorta, olhem a pulmonar e vejam, o sangue vindo daqui para cá. Então, há duas hipóteses, conforme a patologia, ou a persistência do ducto arterioso vai fazer com que o sangue passe da pulmonar direto para cá, ou em outras patologias, o sangue da aorta vai vir para cá, tá? Mas tudo isso, qualquer que seja o fluxo, se chama persistência do ducto arterioso, a nossa patologia. Esquerda, por favor, olhem só para a esquerda no momento. Eu não tinha dito, e vou dizer agora para vocês, que na embriologia nós temos uma aorta direita e uma aorta esquerda. E durante a vida embrionária, a aorta direita é modificada em vasos, alguns do pescoço, alguns braquiais, tal. Só mantém-se na vida, no final da vida embrionária, só a aorta esquerda, tá? Que vocês estão vendo aí. Mas nesse paciente esquemático da aorta, do lado esquerdo de vocês, aqui, esse paciente ele tem arco aórtico duplo. Isso é uma patologia. Olhem também, eu estou chamando arco aórtico duplo, esse paciente do direito. Ele só tem a aorta que vocês aprenderam na anatomia. Só que a aorta que vocês aprenderam na anatomia, erroneamente, isso vocês não aprenderam na anatomia, ela está passando, ela se bifurcou, ficou um arco aórtico duplo, uma parte vai por trás da traqueia e do esôfago, uma parte vem pela frente da traqueia e do esôfago. Arco aórtico duplo, tá? Essa patologia é também encontradiça. Estatística pequena, mas é encontradiça. Senhores, eu tinha dito que a aorta que fica é a da esquerda. Olhem, esse paciente desse esquema foi a aorta da direita. Então, esse sujeito, ao invés de ter um arco aórtico à esquerda, ele tem arco aórtico à direita. Senhores, esse paciente aí
tem um fato que a gente tem que conversar sobre ele. Esse paciente, na maior parte das vezes, ou quase na totalidade das vezes, ele tem órgãos da parede abdominal ao contrário do que o professor de anatomia ensinou para vocês. Imaginem o fígado do professor que a professora de anatomia falou muito bem, imagine o fígado ao contrário. Imaginem se vocês olhassem num espelho todo o tubo digestivo. Se chama imagens em espelho do tubo digestivo. Então, esse paciente com esse arco aórtico direito acaba ele tendo imagens no digestivo ao contrário do que vocês aprenderam na anatomia, tá? E certa vez, vocês sabem, eu fui professor até me aposentar na Federal e lá na Unirio, certa vez fui convidado pelos alunos a ver um cadáver que eles tinham aberto. E ao chegar lá, eu vi pela primeira vez, eu nunca tinha visto na minha vida, um vísceras em espelho. Era exatamente isso, um arco aórtico direito e vísceras em espelho. É uma coisa muito incômoda, você aprendeu na anatomia uma coisa e você vê o contrário do que a anatomia. Imagine aquele tubo ao contrário. Tudo que vocês aprenderam é errado, é o lado contrário. Foi o que eu vi nesse paciente que tinha vísceras em espelho e tinha um arco aórtico direito. Jovens, à esquerda de vocês aqui, imagem normal, tudo bem? Não preciso explicar, tudo normal, tudo bonzinho, tal. Até o ducto arterioso já virou um cordão fibroso, bonitinho. Vamos para a imagem da direita de vocês. Olhem ela com carinho. Na imagem da esquerda, eu estou vendo aqui válvula tricúspide, estão vendo? Olhem a válvula tricúspide aqui, atresiada. Não tem válvula tricúspide, atresia. Atresia é fechamento, não é estenose, não, atresia. Fechamento da válvula tricúspide. Então, vocês vejam. Vamos seguir. Primeira coisa, se ele tem uma atresia da válvula tricúspide, veja se vocês concordam comigo. Ele terá um buraco de botal aberto. Concordam? Como é que o sangue vai? Claro. Então, manutenção do orifício de botal, tudo bem? Se vai ter uma pressão desse ventrículo diferente desse, a pressão desse ventrículo vai ser mínima. O buraco, o orifício interventricular será mantido aberto, concordam? Alguém discorda disso? Então, nesse paciente com atresia da válvula tricúspide, além disso, eu vou ter manutenção do buraco de botal e eu vou ter manutenção do orifício interventricular. Tem pergunta? Prestem aqui. Da Franciane. Professor, o ducto arterioso teria que se fechar instantaneamente após o nascimento? Ou ele leva alguns dias para isso acontecer? Tua pergunta é ótima. Ele se fecha. Mas, se na forma de eu falar pareceu fechar instantaneamente todo, não é assim. Lá na sala de parto, você ainda ouve o sopro do arterioso. Quer dizer, ele não se fechou totalmente, ainda você ouve o sopro. Aí você vai para o berçário, nas primeiras horas do berçário, você ainda ouve o sopro do ducto arterioso quase se fechando. E, é claro, algum tempo depois, logo depois, ele vai se fechar. Então, eu tiraria a sua palavra instantaneamente, não é tão assim. Não é que fecha tudo, né? Mas é claro que o fechamento principal acontece a ponto de ver aquela modificação vascular. Não sei se ela entendeu. Obrigado. Atresia da válvula pulmonar. Então, aqui vocês estão vendo, por favor, eu não falei no tubo pulmonar, não, no ducto pulmonar, eu falei na válvula, atresia, fechamento da válvula pulmonar. Então, se há fechamento da válvula pulmonar, vai se manter o ducto atrial aberto
e vai se manter, e aqui o esquema não foi bom, vai se manter também o interventricular aberto. Estenose da aorta. Jovens, agora eu não estou falando em atresia, estou falando estenose da aorta. Se há uma estenose da aorta, esse ventrículo vai fazer mais força, não concordam? Já que é uma estenose. Então, a ligação interventricular vai se manter. Tudo bem? Se há uma estenose da aorta, vocês concordam comigo? Tem que manter aberto o ducto arterioso. Claro. Se pouco sangue vai por aqui, mais sangue terá que ir por aqui. E o fluxo será da pulmonar para a aorta. Nós já vimos outras patologias que o fluxo é da aorta para a pulmonar. Senhores, outra patologia que eu tenho uma imagem melhor à frente, que é o ectopia cordis. É o coração ectópico. É claro que eu estou mostrando o natimorto. Eu estou mostrando aqui uma ectopia cordis, também o natimorto. A descrição, eu vi há pouco tempo um trabalho mostrando que há uma criança nos Estados Unidos, viva, com perto de 8, 9 anos de idade, pelo tempo que eu li o trabalho, que tem uma ectopia cordis. Ele vive numa bolha, já que esse coração está de fora, né? E essa criança tem uma ectopia cordis, é uma criança viva. Mas, fora esse trabalho que eu li, a maioria das ectopias cordis que eu vi na minha busca de imagens sempre foi de natimorto. É uma patologia tão séria que a criança não resiste. Destrocardia. Como é que é a história do coração? Se lembra? Coração em linha, coração em S, olha ele aí, olha ele rodando. Mas o que aconteceu, minha gente? Esse coração, erroneamente, ao rodar, rodou para o lado contrário. E essa patologia é a destrocardia. Pacientes de destrocardia, a maioria deles descobre que tem destrocardia não por uma sintomatologia, e sim por uma busca de um raio-x para ver tórax, de uma imaginologia qualquer do tórax, e aí aparece a destrocardia. Normalmente é assintomático. Esse nome está errado, mas é que todo mundo usa, acardia. Por que o nome está errado? Acardia seria ausência de coração. Acardios, né? Seria ausência. Ele não tem ausência de coração. É que ele ficou ainda naquele coração quadrilocular em linha. Vocês vejam que nem o encéfalo se formou direito. Olha, as extremidades não se formaram direito. Então, mas o nome ficou, né? E eu não vou discutir o nome, apesar de estar mal colocado, mas o nome dessa patologia é acardia. Coarctação da aorta. Estamos acabando, minha gente. Eu sei que vocês já estão cansados. 2 horas de aula cansa. Mas vamos dar uma olhadinha nessas últimas imagens. Coarctação. Coarctação é um momento em que houve uma estenose. Não falei atresia, não. Uma estenose da aorta. E essa coarctação é antes do ducto. Nós chamamos de coarctação depois do ducto, aqui o ducto, pós-ductal. Olhem essa pré-ductal, antes do ducto. Olhem essa pré-ductal extensa. Senhores, consegui dar em 45 minutos essa aula de patologias embrionárias. E agora, antes de nós irmos para a frequência, já que ainda temos uns 9 minutos ali, antes da frequência, eu queria abrir para perguntas. Já estou vendo uma aqui do Nicolas. Professor, a destrocardia é o que ocasiona comumente as vistas em espelho? Não. Ele diz ainda, ou apenas o coração inverte o lado. A destrocardia normalmente é o coração. As vistas em espelho acontecem
quando a aorta desaparece a esquerda e aparece a direita. Aí, na destrocardia, nós não temos esse coração, não temos essa imagem de vísceras em espelho, não. Perguntas oralmente ou por escrito? Professor, Por favor. completando aquela minha pergunta que o senhor respondeu a respeito da compatibilidade com a vida, né, dessas patologias. Sim. Alguma delas, por exemplo, não detectada ainda na gestação, né? Como o senhor falou, hoje é possível fazer a cirurgia ainda do intrauterina. Isso, intrauterina. Mas alguma delas, por exemplo, se não é constatada, né, nesse período, é possível de sobreviver e eventualmente até a pessoa fazer a cirurgia mais tarde? Eu estou entendendo a tua pergunta. Aí nós vamos depender de que nós estamos falando. Há algumas que são incompatíveis com a vida. Por isso se faz até nelas a cirurgia intrauterina. E outras são compatíveis com a vida. Claro, quando eu falo compatíveis com a vida, não com essa vida normal, linda e maravilhosa que nós queremos para os nossos filhos. Mas algumas são compatíveis com a vida e esperam e permitem uma cirurgia durante a vida pediátrica ou permitem uma cirurgia até já na vida adulta. Tá? Por exemplo, o buraco de botal mantido não significa que fica aquele buraco de botal todo. Há pacientes que têm um pequeno buraco de botal, ficou um pequeno ligação interatrial. E a criança vai ter alguma dispneia, alguma dificuldade, quando corre fica um pouco tonto, sente alguma coisa. Essa criança pode ser operada na vida pós-natal. Há crianças dessa que é tão pequeno o orifício que até durante a vida dos primeiros anos de vida, aquele buraco, o conjuntivo fecha. Eu já vi, e vocês vão ver muito isso em cardiologia, o cardiologista não indicando a cirurgia. Não, peraí, antes de fazer uma cirurgia cardíaca, que é algo muito invasivo, vamos ver que talvez acabe. E às vezes acaba. Ele corrige-se. Então, em relação à tua pergunta, eu tenho que dizer, depende do grau de patologia. Tá? Depende do tamanho dessa patologia. E isso vale para outras patologias. Tem patologias do digestivo que são incompatíveis com a vida, mas que podem ser corrigidas na vida embrionária. Então, o ideal é que todos os pacientes brasileiros fizessem aquela ultrassonografia do final da gestação, em que se vê tudo. Eu já tive a oportunidade de ver N vezes pacientes meus que traziam essa ultrassonografia, inclusive alguns conseguem até ter uma imagem da face da criança, uma imagem linda da criança com o dedo, chupando o dedo lá no 5º, no 6º mês de vida embrionária. E é claro que essas ultrassonografias mostram tudo, mas jovens, não estamos no nosso Brasil, onde infelizmente, essa medicina maravilhosa que nós sonhamos ter para todos, não é para todos, tá? É antipático dizer isso como médico, e vocês que são quase médicos formados ouvirem isso, mas é isso, minha gente, é isso. Infelizmente, no Brasil, muita mulher não faz ultrassonografia. Muita mulher, eu falei em patologias, alguém me perguntou, eu esqueci de dizer uma importantíssima, minha gente, no Brasil, alcoolismo em gestação. Quantas mulheres no Brasil têm patologias cardíacas, de face, de tanta coisa, por alcoolismo em gestação? E não é só aquela pobre, não, é aquela tua mulher que vem teu consultório com o motorista dela, usando aquela bolsa caríssima,
e você pergunta se ela bebe, ela faz uma cara, bebo. Quantas vezes no dia? Só uma. Só uma porque ela bebe uma vez só, porque ela começa a beber e não para. E é claro que ela não bebe cachaça, ela bebe um uísque da melhor qualidade, o mais caro que o marido dela consegue dar para ela. E aí vem o alcoolismo em gestação numa mulher linda. É só que essa mulher linda faz ultrassonografia. E aquela pobre coitada que mora lá na Buracolândia não faz ultrassonografia. Desculpem, estou falando demais. Professor, é um aluno dizendo que vai sair. Antes que todos digam que vão sair, deixa eu terminar a aula. Minha gente, então, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou pedir. Se alguém tiver alguma pergunta, a partir de agora, só faça oralmente. E todos vocês coloquem nome e número lá no chat. Ninguém mais pergunte no chat. Todos, por favor, coloquem nome e número lá no chat. Quem já colocou o número e não tiver pergunta, obrigado com muito carinho a vocês pela forma carinhosa de me presentear. Que coisa boa é ser professor. Que coisa boa é poder ver o carinho dos alunos. Continuo esperando as pessoas perguntarem ou escrever o Professor, nome. Oi, fale. a Juliana, ela teve que ir para Vassouras e perdeu a internet. Daí ela não tem como colocar o Ah, nome então dela. coloca, por favor, o nome dela. Tudo bem, então. Obrigado. Obrigado, professor. Feliz aniversário aí. Deus abençoe. Ah, obrigado, filho. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuo esperando os alunos que estão colocando nome e número. Os que já colocaram o número, quiserem sair, vão almoçar. Ainda tem alunos colocando o nome, continuo esperando. Vou considerar que não tem nenhum aluno
ainda que não tenha colocado o nome? Então, vou considerar terminada a frequência. Ah, não, ainda tem. Parece que a Mirela Campos foi a última. Só tem 6 alunos em sala. Senhores, vou considerar que não tem mais ninguém e vou desligar a frequência.